Dá glória, Isaac. Isso. Dá glória. Temos que aprender. Né, Cauã? Cadê o Cauã? Dá glória. A sua namorada precisa ouvir que da tua boca glória. Ouviu, Isaac? Tua namorada está dando glória, mas você não está. Aprende desde já. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, por muito tempo, eu fiquei tímido. Quando eu namorava a pastora dava, se soltava, né? Eu vim de uma igreja tradicional e ela era pentecostal. Aí fiquei um bom tempo, irmão, aquela timidez. O dia que eu me abri para o Senhor, eu fui batizado. Agora eu não estou nem aí para ela. Ô, glória! Amém, irmão? Tá bom? Só uma dica. A paz do Senhor para todos. Todos sejam bem-vindos. Você que está nos assistindo, também seja bem-vindo ao culto desta noite. Semana passada nós falamos a respeito do primeiro capítulo do livro de Apocalipse. E hoje nós vamos entrar no segundo capítulo, capítulo 2, que literalmente entra nas cartas. As cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. E cada carta é um grande aprendizado para todos nós, para esta igreja. Amém? Então vamos lá, abre a tua Bíblia, essa espada que você trouxe aí, abre lá no livro de Efésios, me perdoe. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Acharam? Efésios capítulo 1. Isso. Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Verso 15 e verso 16. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, vou repetir o primeiro verso. Por isso também eu, quem está falando, o apóstolo Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de te dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Isso, volte a olhar aqui para nós. Quem está escrevendo essa carta a esta cidade, né, a esse povo, é o grande apóstolo Paulo, né, aquele que era o Saulo e depois, né, foi impactado a caminho de Damasco pela presença do Senhor e ele foi envolvido por esta presença. Amém? Então, ele chega em um determinado momento, ele ouve, ele sabe o que está acontecendo naquela igreja que foi estabelecida, aquela igreja que já era existente, e ele ouviu boas notícias daquela igreja. Amém? Aí se passaram desse ponto aqui até o livro de Apocalipse, pois a primeira carta que o grande João escreve, a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. Olha só, a mesma igreja que existia no tempo de Paulo e que Paulo recebeu, né, as boas notícias a respeito desta igreja. E agora, o nosso Deus, através da pessoa de Jesus, revela algo para esta igreja que até então, lá atrás, ela estava firmada nos princípios de Deus, era uma igreja amável, era uma igreja que crescia assustadoramente, era uma igreja onde havia milagres e prodígios maravilhosos. E aí, do nada, Deus revela ao seu filho, amado filho Jesus, e esse amado filho Jesus revela ao homem de Deus, chamado João. E ele escreve a primeira carta de advertência, porque é muito perigoso nós começarmos debaixo do avivamento e acabarmos debaixo da advertência. É muito perigoso nós começarmos bem com o Senhor e no final a gente está afastado do Senhor. Diz a palavra do Senhor que o melhor não está no início, mas o melhor está no
fim. Aí eu digo para mim mesmo, porque no fim, penso eu, porque no fim vai determinar para onde eu vou. É o fim que vai determinar. Se eu estiver terminando meus dias nesta terra, com o meu coração sincero, o meu coração aplicado, o meu coração dedicado ao meu Deus, o meu Deus olha para mim, vai fazer a leitura do meu passado, mas vai pensar, penso eu, valeu a pena, porque ele mudou tanto, ele está tão parecido comigo, então é muito melhor nós terminarmos bem do que a gente só ficar no começo, entendeu, irmãos? Então a trajetória do cristão, ela precisa ser sempre evolutiva, ela precisa sempre avançar e não retroceder, amém ou amém? As cartas que foram escritas a essas igrejas, igreja esta que serve, e o que está embutido nessas cartas, serve para todo o tempo, de toda a história, enquanto houver igreja nesta terra, essas cartas servem de alerta para todos nós. Nós precisamos ter atenção com a nossa caminhada com Jesus. E aqui nós temos a caminhada individual de cada um de nós, amém, irmãos? Cada um de nós estamos buscando a salvação, amém ou amém? Nós não estamos aqui à toa. Você não deixou de estar agora sentado na beira da praia, tomando várias cerveja, comendo tiragosto. Você não abriu mão de tudo isso, abriu mão de repente de um homem aí dentro de uma terma, outras coisas loucas da vida aí, de repente lá buscando uma cocaína, várias loucuras da vida que o inimigo joga em cima do ser humano, e o ser humano acaba acatando, acaba fazendo, né? Nós não abrimos mão de todo esse mundão à toa, não. Nós estamos aqui com um propósito, amém ou amém, irmão? E o nosso propósito é um dia sermos vencedores. Sermos vencedores, amém? Então vamos lá, agora você vai abrir a sua Bíblia, lá no livro de Apocalipse, vai até lá o livro de Apocalipse, que não tem como você falar sobre a carta, a cidade e a igreja de Éfeso, se você não lê Efésios capítulo 1. Não tem como, tá bom? Acharam? Apocalipse capítulo 2. Diz assim o texto que nós vamos ler. Verso 1 ao verso 7. Ele é saboroso, ele é maravilhoso e ele é profundo, esse texto. Amém? Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem conserva na mão direita? Fala assim: Deus. Deus conserva, certo, na mão direita os seus líderes. Na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio de 7 candeeiros. Candeeiro fala a respeito de igreja. Fala assim: igreja. Então toda vez que no livro de Apocalipse está citando candeeiro, está falando a respeito de igreja, está falando a respeito de nós. Agora há pouco eu falei, nós temos uma caminhada individual, essa caminhada de subida aos céus, mas existe uma caminhada que é maior, né, de unidade, de assembleia, de aprisco, de rebanho. Existe um rebanho que é a igreja de Cristo Jesus, que precisa ser levada aos céus, amém ou amém? E nós como líder, nós desejamos que você suba aos céus. Terrível é e terrível será eu chegar até lá e eu não ver a Sueli caminhando, subindo aos céus. Terrível será se nós chegarmos até lá e olhar para trás: cadê o valente pastor Alessandro? Ih, pastor Alessandro ficou. Será triste demais para nós, porque da mesma forma que o pastor Alessandro deseja subir aos céus, eu também desejo. Então seria bom todos nós nos encontrarmos aonde? No céu. Amém? Glória a Deus. Mas vamos ler aqui, continuar. Conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. Os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Veio, porém, esse negócio de vem, porém, é complicado. Veio, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, quem quer ser vencedor? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Eu quero ser esse vencedor, e eu creio que você também deseja. Mas vamos lá. A igreja de Éfeso, eu vou tentar me apegar naquilo que Deus colocou no meu coração, que nós digitalizamos, para que a gente não se perca, a gente possa avançar ainda esta noite, nesta carta, a respeito desta igreja lá em Éfeso, tá bom? A igreja de Éfeso talvez seja uma das mais conhecidas e uma das mais pregadas, né, em movimento cristão, né, porque fala a respeito do primeiro amor, fala a respeito daquilo que precisa ser a bandeira de uma igreja. O grande apóstolo João, ele escreve que nós seríamos conhecidos junto à sociedade através do nosso amor um para com o outro. A igreja, né, o povo de Deus, e nós que habitamos na casa do Pai, nós que convivemos com este Pai maravilhoso, o amor que está contido nesse Pai tremendo, esse Pai maior, esse grande Deus, ele precisa ser revelado à sociedade através de quem? Diz assim, através da igreja. E não somente através da igreja, diz assim, não somente através da igreja, mas através de mim. Quem está entendendo, irmãos? Porque você, dentro do mercado, transmitindo amor, é a igreja que está dentro do mercado. Compreende? Você é um representante. A palavra de Deus nos diz que nós somos embaixadores do rei. Imagine um rei aborrecido, o embaixador, representante desse rei, chega lá e começa a fazer coisas erradas. Vai ficar mal o reinado dele. Amém? Mas aqui está dizendo que essa é uma das igrejas mais comentada e mais pregada da Ásia Menor, como assim a gente tem aprendido. Ela foi fundada com muito poder, irmãos. Essa igreja, ela se difere das outras, porque foi um grande mover de Deus, que nós chegaremos até lá, que aconteceu para que esta igreja foi estabelecida. Querida Janaína, as nossas queridas irmãs ali, podem sentar, ninguém vai entrar mais agora, tá bom? Isso, senta aí, porque mulher com varizes é terrível, né? Mulher com varizes, não pode gravar essas coisas aqui para mim não, entendeu? Mulher com varizes é terrível, irmão, né? Eu tô com uma varize aqui, irmão, aqui, ó, parece até uma estrela de praia, já viu? Toda cheia de tentáculo, meu Deus, mas vamos lá, tá bom? Mas ela foi fundada debaixo do poder de Deus e debaixo do avivamento. Nós, como igreja, desejamos viver embaixo do avivamento, amém, irmão? Cristão verdadeiro deseja estar com o coração sempre aquecido. Nosso coração não pode se esfriar. A nossa chamada, o nosso ministério, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, precisa ser realizado, mas precisa ser realizado com poder, amém, irmãos? Se eu quero ser porteiro, eu vou ser o melhor porteiro desta igreja, que se eu quero ser aquele irmão que vai ficar lá fora e recebendo, eu quero que todas as vezes que eu apertar a mão do irmão que está entrando na igreja, lá fora ele já sinta a presença do Pai. Não é só dar boa noite, dar bom dia, seja bem-vindo. Não, as pessoas, nós que temos um chamado de Deus, nós precisamos fazer com que esse chamado, ele aconteça, ele seja executado, mas sempre cheio do poder de Deus. Então, essa igreja, ela foi gerada através de milagres, ela foi gerada através de um trabalho missionário, que o grande Paulo fez, e está contido lá em Atos capítulo 19, verso de 1 a 12, é uma leitura longa, certo? Esta igreja, ela tornou-se uma referência no mundo cristão. Tanto é que o apóstolo Paulo recebeu uma carta de recomendação a respeito da igreja. A igreja estava a todo vapor. Oh, glória a Deus. É bom nós sabermos. Quando eu cheguei domingo em casa, né? Quando eu cheguei domingo em casa, a pastora pergunta, sempre assim, né? Domingo, como foi o culto lá em Apolo? Aí eu digo, foi uma bênção.
a igreja estava cheia, e Deus operou, vidas foram no altar, glória a Deus. Em segunda-feira nós agradecemos pelas vidas que vieram ao altar, glória a Deus, pedimos para que Deus continuasse trabalhando na vida dela. E aí eu também não fico só, chego para ela, como é que foi lá em R.O., e ela com um sorriso de ponta a ponta, você vê que ela está super feliz, ela diz: 2 pessoas aceitaram Jesus. Oh, como é que Deus é bom, Ele opera aqui, mas opera lá também. Então, a notícia a respeito da igreja de Éfeso chegou até Paulo, e Paulo, como nós lemos logo no início, em Efésios capítulo 1, verso 15 e 16, você vai verificar que Paulo se alegrou, como eu me alegrei, e como ela também se alegrou, sabendo que a ministração da palavra foi poderosa em nosso meio, amém, irmão? No entanto, a mesma igreja que começou como modelo, recebe de Cristo uma repreensão, uma advertência severa, porque você verifica que no texto aqui, lá no capítulo 2, verso 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Por que será que nós precisamos deixar o primeiro amor, irmão? Você já parou para pensar? Por que você tem que se esfriar? Por que a gente não pode mais vibrar como a gente vibrava no início da caminhada? Que você ficava torcendo para que todo dia a igreja estivesse aberta, só para você poder estar aqui. Hoje não, hoje você torce, talvez alguns torçam para que a gente diminua o tempo de culto ao nosso Deus. Por quê? Por que tem que ser assim? Na Levantai, não precisa ser assim. Um tempo atrás, uma certa pessoa chegou para a pastora e falou: mas vocês têm muita atividade. A pessoa veio de outra igreja, vocês não param, vocês não dão nem fôlego para nós. Mas não podemos dar fôlego, porque nós estamos aqui em peregrinação. A terra nossa não é esta, a terra nossa é aquela lá em cima. É melhor me ocupar a minha mente com aquilo que vai me levar aos céus, do que ocupar a minha mente com coisas terrenas que pode me enclausurar, que pode me oprimir, que pode me acorrentar e que pode, infelizmente, me esfriar, me colocar na posição da igreja de Éfeso. Quem está entendendo, irmãos? Então, você, não sei se é felizmente para você, para mim é felizmente. Não sei se é felizmente para você ou infelizmente. Você está numa igreja que ela não para, ela vibra. A gente gosta, a gente quer a igreja pulsando, ó. A gente quer ter uma igreja viva, uma igreja que você vem no culto de terça-feira, todo mundo pensa: pô, terça-feira de estudo da palavra, de oração, não vai dar em nada. Você sai daqui radiante com a presença do Senhor, porque cada vez que você vem ao posto, esse posto te abastece de combustível do céu, para você avançar. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então essa história, essa trajetória dessa igreja traz um alerta para mim, traz um alerta para todos nós. Traz um alerta, é para a gente ficar atento. Opa, eu não posso cair nessa cilada, eu não posso de forma alguma. Porque se a gente parar para pensar, irmãos, o que aconteceu com essa igreja que ela se esfriou? Talvez o relacionamento dela com Deus diminuiu, e diminuindo o relacionamento dela com Deus, ela se esfriou. Porque quando nós geramos em nós uma disciplina de relacionamento com Deus, esse Deus não deixa o fogo apagar em nós. Quem está entendendo, irmãos? Porque cada vez que a gente se aproxima, ele se apresenta até nós. A história bíblica diz que o próprio Timóteo foi enviado à igreja de Éfeso. A história também diz que mais tarde o apóstolo João, esse João, acabou terminando os seus dias em Éfeso. Os historiadores dizem isso. Ele escreveu a carta e no final da sua jornada, do seu tempo de vida, ele voltou para a igreja, para a cidade de Éfeso. A história também diz que, e nos ensina, e eu estou trazendo esse esclarecimento para os irmãos, só para, mais uma vez, alimentar a mente dos irmãos, que a primeira geração de crentes, pode-se dizer assim, a primeira geração de crentes, quando então a igreja foi estabelecida, ela vinha na marcha,
Parecia que eles tinham atravessado o Mar Vermelho, né? Porque aquela palavra de ordem estava na mente daquele povo. Moisés, diga ao povo que marche, Moisés. E o povo marchava, né? Foi assim. Mas foi necessário. Nem sei se foi necessário, mas se passou. 30, 40 anos já foi o suficiente para que aquela igreja saísse do mapa, pode-se dizer assim, espiritual. Porque já estava se esfriando, já estava se perdendo. Mas esse Deus é tão cuidadoso, tão amoroso, que Ele continua insistindo com a igreja. Ele continua insistindo com você. Ele continua insistindo conosco. Amém ou não amém, irmãos? Jesus envia uma carta à igreja mostrando que havia uma debilidade naquela igreja. Havia uma debilidade. Tanto eu quanto a pastora, nós estamos pedindo para que Deus levante vasos nesta casa. Vasos, né? Que profetize, que fale, nos mostre, que nada melhor do que nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, não tem como comparar. Então, se você veio de uma outra denominação, se você veio de outra raiz, e você está aqui na igreja Levantai, você não está aqui porque se caiu de paraquedas, não. Deus te enviou a esta casa para que nós agregássemos valores a vocês, e vocês agregassem valores a nós, e nós juntos continuemos escrevendo uma linda história a respeito do Evangelho da Cruz nessa casa. Amém? Então, em momentos como agora há pouco, onde a gente sabia que o Espírito Santo estava tomando, não dá nem vontade de parar para dar palavra, não. Vamos nesse rolo aí, porque o rolo está descendo. Oh, glória a Deus! Está entendendo, irmão? Dê vazão ao Espírito Santo. Permita o Espírito Santo agir na tua vida. Não cale diante daquilo que Deus está determinando você falar. Fale mesmo, fale. E a pessoa vai estar no direito de julgar, não julgar e ponderar. Mas você tem que falar. Tem que falar. Nós precisamos permitir que Deus use os seus vasos nesta casa. Os primeiros passos do Evangelho em Éfeso foram dados por quem? Muitos de nós pensamos que os primeiros passos, literalmente, e toda a implementação da igreja se iniciou tudo no processo de Paulo. Não, Paulo foi visitar na sua segunda viagem, foi visitar essa cidade, e a Bíblia diz que ele entra numa sinagoga, e lá na sinagoga ele solta a palavra. A história diz que ele fica 3 dias lá, e ele resolve sair, voltar lá para o local onde ele estava. Mas ele deixa aqui, naquele local, um casal, Priscila e Áquila, certo? E logo depois, Priscila e Áquila ganha um rapaz chamado Apolo. E os 3 vão propagando o Evangelho. Né, Suelen? Cadê a Suelen? Se ele desceu. É igualzinho a Suelen lá no Bom Retiro, né? Toda quarta-feira ela vai lá. Né? A primeira vez foi 2, 3 pessoas. Criancinha. Aí, ela está lá, ela está levando as boas novas, rompendo com a fronteira, e logo nós vamos ver um pum acontecendo lá na base missionária do Bom Retiro, e nós vamos ver muitas almas aceitando a Jesus. A história diz que logo depois Paulo passa um bom tempo e retorna na sua 3ª viagem para esta cidade. E aí sim, o apóstolo Paulo estabelece aquele trabalho como uma igreja. Está entendendo, irmão? O contexto histórico, nada melhor para a gente aprender, a gente ter uma noção, não somente da parte crucial da mensagem, que é mudança, transformação, retorno aos primeiros princípios, mas existe todo um histórico que envolve a cidade, que envolve aquela igreja. E aí a gente vai começar agora. A localização dessa cidade chamada Éfeso, ela ficava na província romana da Ásia, que no caso hoje é a Turquia. É interessante, a gente ouve muito o dialeto, a gente ouve muita informação do passado, e a gente a gente fica, mas e hoje? Aonde está? Em que país? E a pastora tem nos ensinado, sempre tem trazido uma noção atual da onde era aquela cidade, Éfeso. E hoje seria a atual Turquia. Então Éfeso
ficava na Turquia, compreende? Diz a história, e os geógrafos dizem que ficava à margem do mar Egeu. Importância política e comercial era tremenda daquela cidade. Eles tinham um pool de crescimento financeiro, era uma cidade gigantesca. Diz os historiadores que era a principal cidade da Ásia Menor. E dentro dessa cidade havia em torno de 250 mil a 300 mil habitantes. Não era uma cidade pequena, era uma cidade gigantesca. Dentro da cultura influente, ela era considerada a luz da Ásia. Então, quando as pessoas diziam a respeito da cidade de Éfeso, sabia, não, é a luz da Ásia, é o ponto, né, que chama atenção, é a cidade que chama atenção. Aqui no país chamado Brasil, nós temos uma cidade que chama atenção, financeiramente. Qual é a cidade financeiramente do país que chama atenção? Todo mundo quer trabalhar lá. Aonde? São Paulo. Quem está entendendo, irmãos? Não é Brasília, é São Paulo. Dizem eles, se o cara quer ganhar dinheiro, ele tem que trabalhar onde? Em São Paulo. Porque as grandes invenções, os grandes negócios, os grandes banqueiros, os grandes escritórios, as grandes empreiteiras, né? As grandes construtoras, todos os escritórios deles são em São Paulo. A mesma coisa acontecia na Ásia. Por quê? Quando eles olhavam a cidade de Éfeso, eles sabiam que era uma cidade com potencial financeiro, um potencial cultural tremendo, tremendo, tremendo. Ele diz aqui que eles construíram, para você ver, naquela época, um anfiteatro e uma biblioteca para 25 mil pessoas. Então, eles já tinham uma visão muito grande, muito expansiva. Era um povo que queria crescer. A religiosidade dessa cidade era famosíssima, né? Infelizmente, eles não viviam, né, o Cristo, eles não criam em Cristo. Então lá, como as outras cidades, você vai verificar que sempre existe um Deus levantado por eles, né? E lá havia uma deusa chamada Artemis, e esta deusa comandava todo aquele cenário daquela cidade que ali estava, como era conhecida Diana para os romanos. E aí vem o templo da Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo, para você ver a grandeza que eles geraram para construir aquele templo para essa deusa. Atraía multidões de peregrinos, sustentava uma indústria religiosa milionária. Falar a respeito de indústria é complicado, até nos dias de hoje. Está entendendo, irmãos? Aquele povo, servindo a uma deusa mentirosa, que não era verdadeira, que não existia. Mas por detrás de toda aquela montagem, havia um comércio que fazia girar aquela cidade, movimentava aquela cidade também, como um grande negócio. Não era, e havia muitos que se envolviam e se beneficiavam do negócio do templo de Artemis, da Diana, compreende? Então, havia muito envolvimento religioso envolvido naquela cidade. A cultura judaica diz que havia uma comunidade judaica naquela cidade, havia uma sinagoga, tanto é que quando Paulo vai na sua segunda viagem, chega naquela cidade, primeira coisa que ele faz é ir na sinagoga, para pregar para quem? Para os judeus, para transmitir o quê? As boas novas para os judeus, porque muitos lá não acreditavam que Jesus tinha chegado, tinha vindo, era o Messias, tanto é que Jesus foi crucificado, compreende? Então muitos lá eram incrédulos a respeito da mensagem do caminho,
na mensagem do Evangelho. E Paulo fez questão, do primeiro momento dele chegar lá, ele entrar naquela sinagoga e se pronunciar, anunciar. Atos capítulo 18, verso 19, se você quiser pegar aí, e se os irmãos quiserem colocar na tela, diz o seguinte: chegados a Éfeso, deixou-os ali, ele, porém, deixou quem? Áquila e Priscila. Deixou-os ali, porém, entrando na sinagoga, já começou a pregar os judeus. Eita ferro! Ele não perdeu tempo. Muitas vezes a gente quer perder tempo com tantas coisas, né? A gente perde tempo com tantas coisas, com tantas bobagens. A gente, de vez em quando, a gente conversa aqui, eu, a pastor, a gente só sabe falar de igreja, não sei o que acontece, né? Mas toda a nossa vida está envolvida com a igreja, né? Até o meu amor por ela está envolvido com a igreja. Compreende? Porque foi através da igreja que nós nos encontramos e nos aproximamos e estamos firmes até hoje. Amém, irmãos? Porque se não fosse o Senhor Jesus na minha vida, com certeza eu não estaria casado hoje. Porque na verdade eu não merecia ela, glória a Deus. Mas o Senhor Deus, através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e através do braço da igreja, me faz ser temente a Deus e amar minha esposa. Amém, irmãos? Compreende como é que você, mulher, tem que mandar teu esposo para a igreja? Certo? Não tenha ciúme do teu esposo com a igreja, não. Não tenha ciúme, não. Que a igreja não vai roubar teu esposo. Pelo contrário, a igreja vai ajudar para que o teu esposo seja mais fiel a você. Amém, irmãos? Tá bom? Glória a Deus. O judaísmo em Éfeso, irmãos, oferecia, por um lado, né, uma base para a proclamação do Messias, porque havia uma sinagoga, né? O judaísmo lá, eles construíram uma sinagoga, né? E lá era com certeza lido a Torá, era lido o Pentateuco. Então, da mesma forma que eles abriram espaço para ser instalado naquela cidade uma sinagoga, no mesmo momento eles eram resistentes ao Evangelho. Eles se tornaram resistentes ao Evangelho, o Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo Jesus. Mas não adiantou, o Evangelho entrou, oh glória a Deus. Tanto entrou que foi estabelecida uma igreja, amém? Então o apóstolo Paulo, ele sofreu muita pressão, Áquila e Priscila também sofreram muita pressão, Apolo também sofreu muita pressão, mas eles conseguiram instalar, né, inaugurar uma casa de oração, um local onde Deus podia reinar, o Evangelho podia expandir, amém? A implantação da igreja em Éfeso. Paulo, em sua segunda viagem, só para efeito de você ter a sua anotação aí, Atos capítulo 18, verso 18 a 21, só para você achar que não é a história do pastor não, tá bom? Está escrito, tudo isso que a gente está passando, está, né, batendo aqui com a palavra, tá bom? Sendo testificada. Diz assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, deixando Priscila e Áquila, tendo raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, Paulo estava debaixo de um voto, né? E chegou a Éfeso e deixou ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Olha só, os mesmos judeus que construíram a sinagoga para ler a Torá, para ler o Pentateuco, era o mesmo povo que estava resistindo à palavra de Paulo, a palavra do Evangelho que estava na boca do Paulo. Está entendendo como é que muitas e muitas vezes existe essa dificuldade, né? Muitas e muitas vezes a gente traz uma palavra aqui e alguns irmãos dizem, palavra dura essa palavra não é para a minha vida. Não, a palavra dura, ela nunca vai te matar. A palavra dura é para te trazer um despertamento, é para você acordar, é para você falar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu não sou a mesma pessoa? O que está acontecendo comigo? É para a gente se despertar, amém, irmãos? Porque o Senhor não vai te matar pela palavra, não, Ele quer te salvar pela palavra. Porque na verdade Ele quer que você seja instrumento transmissor dessa palavra que te libertou. Amém ou não amém, irmãos?
Aí diz aqui que eles disputavam com os judeus, e rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não acendeu. Ele resolveu partir, mas despedindo-se disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando partiu de Éfeso, deixando os queridos Priscila e Áquila. Na terceira viagem, já em Atos capítulo 19, verso de 1 a 10, né? De Paulo permanece, diz a história, durante 3 anos pregando literalmente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha uma base. Qual era a base? Priscila e Áquila já tinha semeado, a coisa já estava acontecendo. Bem provável que quando ele chegou lá, já tinha um culto no lar lá, né? Já tinha alguns salvos, né? Já tinha um ambiente já para poder recebê-lo. E ele, o que ele fez? Ele pegou todo esse ambiente e aí desenvolveu mais ainda a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo naquela localidade. E aí, com certeza, a obra avançou e a igreja foi estabelecida, literalmente foi estabelecida nesse tempo da terceira viagem do apóstolo Paulo. Esses 3 anos que lá ele esteve, ele literalmente estabeleceu, deixou de ser uma base missionária, onde havia um Áquila, uma Priscila e um Apolo, né, fazendo o trabalho, avançando, né, pelas fronteiras daquela cidade. E quando ele chega, já tem um grupo já de cristão, e aí ele começa a pregar, e aí ele estabelece a igreja. Quem está entendendo, irmãos? Como eu falei logo na introdução, esta igreja, nessa cidade, ela foi gerada debaixo de um óleo poderoso de Deus. Paulo estava cheio, mas transbordando de óleo do Senhor. Quando você pega aqui Atos capítulo 19, você vai com teus belos olhos ao verso 12, você verifica uma parte daquilo que estava acontecendo naquela cidade. Diz assim: a ponto de levarem aos enfermos lençóis e aventais do seu uso pessoal de Paulo, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e o espírito maligno se retirava. Foi nessa atmosfera de poder que a igreja foi estabelecida. Desde sábado passado, que eu estive aqui, iniciando, né, o estudo, preparando, isso está na minha cabeça. Deus, nós queremos isso também. Nós queremos isso também, Deus. Nós queremos que algum irmão trazendo uma roupa, a gente ungir, orar, leva essa roupa, veste o cabra macho essa roupa lá, põe essa roupa nele lá. E o milagre acontecer na vida dessa pessoa. Você acha que só foi naquela época que Deus era assim? Será que Deus mudou de lá para cá? Não, Deus continua o mesmo. Somos nós que precisamos ter a nossa fé acrescentada, aumentada, expandida, conforme Deus assim deseja. Amém, irmãos? Então, como nós falamos, da mesma forma que aquele evangelho que o apóstolo Paulo estava transmitindo, né, fazia com que os milagres acontecessem, fazia com que os endemoniados fossem libertos, nesse mesmo momento havia um confronto espiritual tremendo. Você acha que o inimigo está satisfeito por você estar na igreja? Rapaz, se eu não estivesse na igreja, eu não seria boa coisa não. Eu não seria mesmo. Não seria boa coisa mesmo. Mas mesmo. Será que você seria boa coisa? Aí você vai para, não, eu seria boa coisa. Então foi a minha criação, foi maluca, entendeu? Não ia ser boa coisa mesmo. Por isso que eu olho esses garotos, eu fico tendo misericórdia. Eu falo, Jesus, tenha misericórdia. Porque se eu não me encontrasse com o Senhor, eu ia me descambar para esse canto aí, para essas loucuras. Usar aqueles cordões, né? Todo de ouro, de quase 1 quilo de ouro no pescoço, né? Essas loucuras aí, a gente sabe da onde isso tudo é gerado. Compreende? Então, da mesma forma que o evangelho, ele tende a fazer com que o povo cresça, as pessoas cresçam
né, em todos os níveis, o inferno ele se levanta, porque ele não quer perder. Porque nós, sem Deus, eita meu Deus, nós somos uma ferramenta do capeta. A irmã entendeu. Você quer isso, não é? Pare para pensar. Se você estivesse no mundo, quantas colegas tuas você levaria para o baile funk? Se você estivesse no mundo, no tremenda sexta-feira, quantas pessoas você não chamaria para ir para o boteco tomar uma cerveja com você? Você quer que eu continue? Se você não fosse salvo por Jesus, você marido, você noivo, final de sexta-feira, porque sexta-feira ninguém é de ninguém. Quem trabalhou aí fora sabe do que eu estou dizendo. Né, Vinícius? Vinícius trabalhou no Rio, ele sabe o que eu estou falando. Sexta-feira ninguém é de ninguém, não é, Ana Kelly? O pessoal já vai arrumado sexta-feira para o arromba. Estou falando. Então, nós, sem a presença de Deus, nós nos tornamos um instrumento de maldição, porque a gente colabora para que o reino das trevas avance. A gente está na mesa, tomando um negócio, e o nosso amigo diz: cara, eu tenho que ir embora, a minha esposa está me esperando. Fica mais um pouco aí, rapaz. Fica aí mais um pouco, deixa que eu vou pagar. Não, acabou meu dia, eu vou pagar para você. Quem está entendendo, irmão? Aquela igreja, mesmo sendo envolvida por uma ação poderosa, uma ação extraordinária do poder de Deus, ela estava sofrendo, né? Havia alguns exorcistas, porque eles viam os demônios sendo libertos, aliás, as pessoas sendo libertas pelos demônios, e uns carinha lá quiseram fazer a mesma coisa. Vamos tirar um lucro nesse negócio. Vamos tirar um lucro nesse negócio aí, né? Eles já faziam comércio com a Artemis. Entrou uma nova era, um novo momento. Ué, mas como é que vai ficar? A gente pode ganhar aqui e ganhar cá. Aí vem um texto, Atos capítulo 19, verso 13 a 16, e diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes estavam a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Sacerdote da onde? Diz assim, da sinagoga. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E diz a palavra: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assoreando-se de todos, pôde mais do que ele, e de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Tentaram imitar. Tentaram fabricar fogo. Acharam que podiam fabricar fogo. Fogo estranho não é para crente, não é para crente verdadeiro. Para cristão verdadeiro. Amém, irmão? Cristão verdadeiro não manipula fogo. Porque quem é o dono do fogo é aquele que está nos céus e na terra. O Todo-Poderoso, aquele que domina todas as coisas. Amém? Para você ver a luta que eles estavam travando. O Evangelho travando a luta contra aqueles que lá estavam e eram detentores também de força, né, de autoridade. Mas o próprio Espírito Santo de Deus, agindo na vida de Paulo, mostrou a eles que não adiantava eles usarem o nome de Paulo. Paulo é Paulo. Você é você. Eu sou eu. Quem está entendendo, irmãos? Você precisa buscar uma intimidade com Deus. Eu preciso buscar uma intimidade com Deus.
Nós, igreja, levantai, independente da batista, independente da metodista, independente da presbiteriana, independente da Exército Salvação, independente da Universal, independente do mundo da igreja da graça, independente das assembleias, nós, igreja, levantai, precisamos buscar uma intimidade com Deus que estabeleceu esta casa. Quem está entendendo, irmãos? Porque é assim que tem que ser. O avivamento, ele foi tão radical. Hoje nós temos aquela coisa radical, né? Vamos fazer radical. Houve uma radicalização do poder de Deus lá. Deus rasgou o céu. Milagres aconteciam assustadoramente. E existe um texto interessante. A ação de Deus foi tão forte através da vida do apóstolo Paulo, e eu creio pela fé, eu entendo pela fé, agora é algo pessoal meu, eu entendo pela fé, que Paulo não estava sozinho, ele não simplesmente deixou Áquila e Priscila, e depois chegou o Apolo, e Paulo ficou fazendo tudo sozinho, não, eu acredito que aqueles companheiros iniciais estavam junto com ele, operando maravilha, amém, irmãos? E aí diz assim em Atos capítulo 19, verso 19: também muitos dos que se guiam a arte mágica, né, trabalhavam a arte mágica, trouxeram os livros e os queimaram na presença de todos, e feito a conta do seu preço, acharam que o montava a 50.000 peças de prata. Vou explicar. O evangelho estava sendo pregado. Havia um segmento da sociedade que servia aquela deusa, Diana. Se comportavam como serviçais daquela deusa. E naquela situação, naquela cidade, havia muito material de estudo a respeito das magias que eram operadas sobre aquela população. O cara ia na casa de fulano de tal, não, lá tem uma magia Mas o evangelho penetrou com tanta força que convenceu esses homens a abrir mão dessa magia e a se converterem ao evangelho. Não é o que a gente faz? Chega alguém na igreja, aceita Jesus, veio de uma área, de um segmento religioso, aceita Jesus, e aí ela vai fazendo o tratamento, e a gente vê que a coisa não está avançando, aí a gente vai fazer um discipulado com essa pessoa, e a gente começa a indagar, da onde a senhora veio? Não, eu servia isso, eu servia aquele demônio, eu servia aquele Deus de Baal lá. Aí a pessoa vai contando a sua história, vai trazendo o dossiê, e a você que está ouvindo, inspirado pelo Espírito Santo, você diz, na sua casa, tem alguma coisa dessa seita? Tem alguma coisa que ainda te amarra a esse passado? Aí a pessoa diz, tem sim. Atrás da minha casa, da minha porta, existe um copo com olho de boi, lá, que eu já deixo lá. Lá no meu quintal tem uma espada de São Jorge, que eu já planto ela, ninguém pode tocar nela, certo? E a pessoa vai dizendo algumas coisas. E você, como homem de Deus, mulher de Deus, você faz assim, pega isso tudinho. Vamos jogar fora? Porque Deus não está te dando um novo nascimento. Ele não opera através dessas coisas. Ele opera contigo tete a tete. Ô, glória! Não é isso que acontece? Aí a pessoa traz e você queima tudo, né? Alguns dizem, mas eu não tenho coragem. Não tem problema. A senhora me permite a gente entrar na casa da senhora e tirar tudo que tem que ser tirado? Não, eu permito sim. Aí a gente também, você que é servo de Deus, para fazer isso, você tem que buscar uma consagração, buscar que nós não podemos ficar catucando o capeta com vara curta, entendeu, irmão? O capeta morde, o capeta faz mal, certo? Sabemos que o nosso Deus é todo poderoso. Mas nós temos que ter visão das coisas. Aí você se prepara lá, arranca tudo, quebra tudo, canta o hino da vitória e declara, a casa está limpa. Quem está entendendo, irmão? Glória a Deus. Foi isso que aconteceu. Eles pegaram todos os livros. E essa conta aqui, que eles falam de 50 mil peças de 50 mil peças de prata, eles calcularam, os profissionais da matemática, né, os grandes mestres, calcularam que eles se basearam em denário e uma outra moeda lá. E você pegando o valor
do dia de trabalho, de um salário mínimo, a pessoa fez isso, um salário mínimo, configurando, dividindo esse salário por dias trabalhados, você vai achar um X. Na leitura que eu fiz, na concordância que eu busquei, estava calculando em torno de R$ 47 dia de trabalho. Aí ele pega 50 mil dias de trabalho, multiplica, que vai dar em torno de R$ 2.300.000 que foi queimado. O investimento que aquela sociedade estava fazendo nesses livros encantadores, nesses livros de magia, tudo isso através do poder de Deus, através do convencimento do Espírito Santo, levou aquelas pessoas a entregarem tudo, mesmo tendo o peso da perda. Uma certa ocasião, lá no Caramujo, a gente orando, fazendo um trabalho de libertação, creia, nós fizemos um trabalho de libertação, e o negócio pegava fogo lá, certo? Uma senhora, né, chegou lá, um senhor chegou lá, não, mas ora aqui, a gente vai, conversa aqui, e a coisa, todo culto o cara caía, e conversa mesmo. Aí, tem alguma coisa na tua casa? Não, tem uma calça branca que eu gosto muito, tem um sapato que eu só vou lá no dia da situação. Falei, só não se permite eu pegar essa calça e sapato aí, eu compro outro sapato para o senhor, eu compro outra calça para o senhor, vamos queimar. Não era que o sapato trazia poder maligno sobre aquela vida, nem a calça, mas aquele sapato e aquela calça sempre ia linkar aquele homem, aqueles momentos que ele estava nos terreiros. Está entendendo, irmãos? Sempre ia linkar. Toda vez que ele ia botar calça, o capeta ia ter um mecanismo para mexer com a mente dele, para ele lembrar daquele ponto. Não, a nossa vida, quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, diz que a nossa vida, o carnal ficou para trás. Amém, irmão? A nossa história ficou para trás. Quem está entendendo, irmãos? A igreja de Éfeso nasce em meio ao choque cultural daquela localidade, daquele momento lá, daquela cidade, mas veio com um avivamento espiritual tremendo, confrontando diretamente com aqueles que não professavam a fé em Jesus. Então vem para o confronto mesmo. Não é o que a gente faz nos dias de hoje. Você vai pregar o evangelho, né? Eu fiquei sabendo que o nosso querido pastor Tiago, né, ele fazendo um trabalho de excelência, né, teve resultado, ele entregando. Teve uma pessoa que na cara de pau, você não tem vergonha de estar fazendo isso não? Afrontando mesmo, para tirar o cara do equilíbrio, porque tira, irmão, tira. Você já recebeu alguém pegar um folheto e jogar na tua cara? Você já pegou alguém pegando um folheto assim? Tipo, pega na tua mão e faz assim, ó. Eu já passei por tudo isso, irmão. No início, dá vontade de pegar o gogó do cara e apertar. Pelo amor de Deus. Então não pega para jogar fora, entendeu? Mas é afronta. Estou falando, o inimigo não está feliz contigo, mas se alegre. O Deus Todo-Poderoso se alegra com a tua presença aqui nesta casa. O Senhor Deus está entendendo que Ele está agindo na tua vida e você está permitindo Ele agir. Glória a Deus por isso. Éfeso, na vida da igreja primitiva. Quem era Éfeso na vida da igreja primitiva? Que importância essa igreja teve para aquele tempo? Paulo escreve a carta aos Efésios em 60 a 62 depois de Cristo. Cristo morreu. No ano de 60 a 62, ele está escrevendo, ele está demonstrando aquilo que está no coração dele a respeito desta igreja. Nesse período ele também envia, né, depois que a igreja é formada, ele envia o jovem pregador, o jovem pastor Timóteo, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3. Quando eu estava de viagem, rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso. Está falando para quem? Para Timóteo, tá? Para admoestares a certas pessoas, olha só, admoestarem a certas pessoas o fim de que não ensine outra doutrina.
nessa casa não pode ser ensinada outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Está aqui. Vamos seguir essa doutrina. Ih, já são 9h20. E eu estou correndo hoje, hein? Não estou enrolando não. Estou correndo. Não podemos, de forma alguma, meus queridos irmãos, trazer à casa de Deus nenhuma moda, nenhuma onda ou nenhuma doutrina que está permeando aí o mundão. Está existindo na vida de alguns segmentos religiosos ou cristãos. A base já está aqui. O fundamento já está aqui. A gente só não pode se perder. Não pode se perder. A gente lê muito, a gente ouve muito. A gente sabe que algumas coisas é complicada de nós entendermos. É complicada. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. É um livro de revelação, é um livro que é um processo de leitura. E dentro desse processo de leitura, você vai avançando no teu conhecimento. Tem determinadas coisas que Deus não pode te revelar para você, porque senão vai matar você. Eu não estou preparado para receber determinadas revelações, mas aos pouquinhos Deus vai amadurecendo a planta, o fruto, vai amadurecendo você, e nós vamos entendendo aos pouquinhos a caminhada do Evangelho do Senhor Jesus nessa terra, sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então aqui, o grande apóstolo Paulo envia o jovem pregador Timóteo. Eu quero que você fique mais um tempo aí. Eu quero que você fale com alguns aí, que aí estão, que eles não podem pregar outro evangelho, outra doutrina que não seja dos apóstolos. Aquela doutrina que nós ensinamos eles, é essa que tem que ser preservada. Amém ou não amém, irmãos? Segundo a tradição, o apóstolo João teria residido em Éfeso nos seus últimos anos de vida, certo? Aqui está dizendo que Policarpo, quem era Policarpo? Era o bispo da igreja de Esmirna, que nós chegaremos até lá. Policarpo e o Irineu, que foi discípulo do bispo, foi discípulo de Policarpo. Eles também dizem que até mesmo a mãe de Jesus residiu nessa cidade chamada Éfeso. Então era uma cidade que chamava atenção, era uma cidade, né, grande, era uma cidade que tinha um movimento, e várias pessoas iam em direção a essa cidade. Diz também a história que mostra que Éfeso foi, né, um berço de grandes líderes cristãos, grandes líderes fortes em sua doutrina sólida, passaram pela cidade de Éfeso, estiveram na cidade de Éfeso. Olha só, irmãos, então aquele período do estabelecimento da igreja, aquele período, lembra que eu falei de 30 a 40 anos, né? Primeiro ano de idade da igreja, segundo ano de idade da igreja, nós estamos 18 anos, né? Isso, 18 anos aqui, nós temos 18 anos, a igreja levantar e tem 18 anos aqui, certo? Então, esses anos têm sido maravilhosos, diz assim, sim, mas Deus tem muito mais ainda para fazer, e nós não podemos cair nessa armadilha. Nós não podemos deixar outra doutrina penetrar na casa do Pai. Nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de cantar hinos, não de adoração ao homem, não de adoração ao grupo, mas em adoração ao nosso Deus. Não podemos deixar de cantar. Porque existem alguns hinos, irmãos, que é só moda. Agora existem hinos que a gente literalmente sabe que vem do coração de Deus para esta terra, porque já se passaram 50 anos, 70 anos, e os hinos não se perdem toda vez que é cantado. Existe arrepio, existe rajada de glória, existe aleluia, e o povo se agrada da presença do Senhor. Está entendendo, irmão? Então não podemos, eu estou finalizando agora, tem 3 minutos para mim, 1 minuto para me terminar. E aí eu continuo na semana que vem, irmão, essa carta de Éfeso. Nós não podemos deixar de ter esta preocupação. Como que eu posso usar? Essa imagem de uma igreja tão bonita, tão brilhante, tão ativa, tão viva.
Passa-se somente 30 anos, 30 e poucos anos, e a igreja perde esse brilho. Aquilo que era brilhoso se torna opaco. Aquilo que era ativo se torna passivo. Aquilo que uma igreja que caminhava debaixo da vitória começou a caminhar debaixo da derrota. Porque foi abrindo espaço, foi dando legalidade ao inimigo, para o inimigo penetrar. Nós não queremos isso para essa igreja, irmãos. Eu não quero isso para a tua vida. Nós queremos ver esses jovens, como há pouco tempo eu falei para o filho da Bruna, acho que foi o filho da Bruna que eu falei assim, eu quero te ver ainda pregando aqui no altar. Nós iremos ver pequeninos nesta casa pregando aqui no altar, irmãos. Nós vamos ver crianças, meninas aqui, sendo melhor que a missionária Suelen. Suelen vai olhar, meu Deus, olha só que Deus gerou, meu Deus, como é que ela conseguiu? Ela chegou aonde eu não cheguei, oh glória a Deus. Por que nós não podemos sonhar dessa forma? Por que nós precisamos ser pequenos no nosso pensamento, pequenos no nosso tamanho, pequenos na nossa visão? Deus, hoje, nesta noite, já inicia um processo para a gente abrir a nossa visão e entender que nós não seremos a igreja de Éfeso caída, mas nós seremos a igreja de Éfeso de pé. Glória a Deus. Demonstrando a todos que quem reina nesta casa é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso? É para me terminar? Ah, então tá bom. Vamos terminar. Vamos